Estava meditando sobre a temática de hoje, que nós vamos pensar sobre essa subtração da culpa. Me fez lembrar uma parábola que Jesus conta, e no fim dessa parábola, um servo não perdoa o seu conservo e o manda para a prisão, porque ele lhe devia uma quantidade, e essa quantidade significava tanto para o seu senhor, e ele então resolve não perdoá-lo. Mas os amigos daquele servo ficam tristes com aquilo e resolvem então contar para o Senhor, que era maior e era Senhor de todos eles. E esse Senhor também fica muito indignado. Então, o texto da palavra de Deus nos diz que quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que o pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Você já deve ter se encontrado em uma situação assim. Você já deve ter conhecido pessoas em situações assim. É provável que você tenha se sentido indignado muitas vezes quando você pode ter percebido que usou de misericórdia e benevolência com alguém, mas que essa mesma pessoa talvez não tenha usado da mesma misericórdia e benevolência com outros, e isso gerou ira e indignação no seu coração. Mas muito provavelmente todos nós, com certeza, já experimentamos ou podemos estar experimentando um período em que o nosso coração está dizendo: pague o que me deve, querendo justiça, querendo a paga, querendo que aquilo que nos foi causado seja restituído, seja pago de alguma forma. Essa é normalmente a situação em que o nosso coração se encontra ou se posiciona, na condição de alguém que quer que aquilo que foi causado seja pago, a ferida que tenha sido feita seja paga, a dívida que tem com você que seja pago. Normalmente essa é a situação em que nosso coração se põe, de querer a justiça quando ela é em relação a nós. Pague o que me deve. Quantos de nós vivemos experiências na vida, somos feridas na alma, e então a gente se põe na situação de vitimado e passa a desenvolver todo o caminho da nossa vida a partir de uma dívida que você exige que seja paga, ainda que você não manifeste esse desejo a outro, mas aquilo passa a estar presente no seu coração e vai encharcando o seu dia a dia com esse desejo. A gente envelhece, a gente vai vendo a vida passar, mas o desejo não deixa de estar lá presente. Que aquilo que foi causado seja pago de alguma forma. Que o mal que me fizeram receba-se também. Como é que essa conversa
com os discípulos começou? Quando é que Jesus iniciou a falar dessa parábola com os seus discípulos? Jesus começa essa conversa com os discípulos, ainda no mesmo capítulo, a partir de uma afirmação que ele faz no versículo 15. E então, após a conversa ser iniciada, Pedro faz uma pergunta a Jesus. Jesus afirmou no versículo 15 que se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Jesus diz aos discípulos que eles têm a obrigação, eles precisam ter uma postura de quando alguém erra, o erro precisa ser revelado, os olhos precisam ser abertos, e então, se esse irmão reconhece, ouve essa orientação, ganhou-se o irmão de volta. Ou seja, a ferida, o pecado contra você, ao ser revelado ao outro, se é recebido de tal forma a acolher e arrepender-se daquilo ali, recebe esse irmão de volta, ou seja, você ganhou seu irmão de volta. Então, afirmando isso, Pedro, no versículo 20, pergunta então a Jesus. Tendo então Pedro aproximado-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então, no versículo 22, Jesus afirma aquilo que é o tema da nossa série desse mês. Jesus responde: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se todos precisamos perdoar, mas se todos nós também precisamos de perdão, nós precisamos entender exatamente a explicação que Jesus está dando aqui a Pedro. Se todos de fato precisamos abrir-se para o perdão, mas antes também receber perdão, há uma fundamental importância em a gente entender toda essa parábola que Jesus discorre aqui com seus discípulos, explicando a Pedro a pergunta dele: até quantas vezes eu tenho que perdoar? Como é que se faz esse negócio? Como é que acontece isso? Essa história então que Jesus conta, ela começa da seguinte forma. Volte seus olhos então para o texto, a partir do versículo 22, a partir do versículo 22 não, passa o texto, isso, seguindo o 22, vai ajudando aí, tá dando. Por isso, observe, o reino dos céus é como, observe, as parábolas do Novo Testamento, elas são um resumo da história da salvação. Elas são um resumo daquilo que Deus está realizando em Jesus Cristo. Então, todas as vezes, Jesus diz que nas suas parábolas, que o reino dos céus é como. Então, observe, o que é que Jesus está falando e fazendo quando ele inicia uma explicação a Pedro que se trata sobre nossas relações aqui, as nossas relações horizontais. Como é que eu devo tratar o meu irmão? Como é que as nossas relações precisam acontecer? Como é que o perdão precisa se dar na nossa vida? Então Jesus explica dizendo que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Observe, Jesus então nos retira desse nível horizontal e nos conduz a um nível vertical, a um nível mais profundo, a uma visão mais ampla da nossa própria existência aqui na Terra. Antes de tentarmos resolver as nossas pitangas, as nossas feridas, as nossas questões com as pessoas aqui embaixo, nós precisamos ter toda a atenção e abrir os nossos olhos para as questões que estão se desenvolvendo na nossa relação com Deus, se é que essa relação existe. Então observe,
Jesus está nos dizendo que o Rei dos céus, o Senhor dos céus e da terra, tem contas a acertar com os seus servos. O que Jesus está dizendo é: os servos, aqueles que foram criados pelo Deus de todo o universo, têm contas a acertar com Ele. E Ele quer acertar essas contas. Ele não se faz de rogado aos nossos pecados, à nossa distância dEle. Ele quer acertar as contas. Versículo 24, então, ele diz assim: quando começou o acerto, esse acerto vai se dar, esse dia vai acontecer. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enormidade quantia ou quantidade de prata. Versículo 25, como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos é que a dívida que os servos têm com o Senhor dos céus e da terra é uma dívida que não dá para ser paga, ainda que isso lhe custasse toda a sua história, toda a sua vida. Ainda que se esforce de tal forma por toda a vida, não haverá como ser paga essa dívida. Então o que significa aqui, no texto, é que se aquele servo, devendo o que devia ao seu senhor e recebendo o que ele recebia por cada dia de trabalho, se ele trabalhasse pelo menos 50 anos não recebendo nada, ele ainda assim não tinha como pagar a sua dívida. Você sabe o que é isso? Significa dizer que quando ele diz assim, prostrado diante do seu Senhor, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Isso não é uma promessa de que ele vai restituir absolutamente cada centavo que está sendo devido, mas é um pedido de misericórdia, é um pedido de clemência. Eu vou tentar de alguma forma, eu vou fazer de alguma forma na minha vida que eu consiga pagar isso, mas não há como, isso é desespero. Não há como. Como é que ele vai trabalhar 50 anos sem receber absolutamente nada e ainda assim ele não teria como pagar? Então o Senhor Jesus está deixando claro aos seus discípulos, e isso aos judeus fica muito mais claro, porque a dívida lhe custava inclusive a extinção de toda a sua posteridade. O nome deles seria riscado da face da terra. Ele estaria dando sua mulher e filhos para pagar a dívida, inclusive a ele mesmo. É ser riscado da sua posteridade. Não vai mais se perpetuar isso. O que Jesus está nos ensinando aqui é de que essa dívida de que nós, seres humanos, temos com o Deus Criador, ela nos custa muito e não há esforços na terra que possa restituir a Deus a ofensa que nós lhe causamos, a ofensa que o ser humano causa diante de Deus todos os dias. Versículo então 27, o Senhor Jesus nos diz assim: o Senhor daquele servo teve compaixão dele, e por compaixão ele cancelou a sua dívida e deixou-o ir. Ele cancela a dívida e deixa ele ir livre. Livre. Observe, isso é o que Jesus está nos dizendo que é perdão. Isso é o que Jesus está nos ensinando, que é perdoar. Então, para que a gente perceba, ou que fique um pouco mais claro aquilo que Jesus está montando aqui nessa parábola, eu pensei aqui em a gente observar em algumas afirmações para entender a construção que Jesus está fazendo. Primeiro, Jesus então diz que todo ser humano tem uma dívida com o reino dos céus e que não pode pagar. Nós não temos como pagar essa dívida, isso fica claro, ok? Mas então Jesus nos afirma que essa dívida é cancelada. Não tendo como pagar, o Senhor dos céus e da terra, Ele cancela a nossa dívida,
porque se tentarmos a vida inteira, não temos como pagar. E o amor de Deus, a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus, o conduz então a perdoar os nossos pecados. Se uma parábola é então resumo da história da salvação, daquilo que Deus está fazendo em Jesus Cristo, é importante que a gente lembre-se, como é que Deus fez isso? Como é que Deus cancelou a nossa dívida? Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao 15, a palavra de Deus nos diz assim, eu quero ler para você. Escute bem. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões, todas as nossas infrações, toda a nossa dívida, Ele perdoou e cancelou. O Senhor cancelou a dívida do seu servo e deixou-o ir. Ele cancelou o escrito de dívida que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado todos os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles na cruz. O que o Senhor Jesus então, o que Deus Pai então faz com as nossas dívidas que temos com Ele, é que Ele pega essas nossas dívidas, toda a nossa culpa e coloca sobre o seu Filho, para que a minha e a sua fossem canceladas. E elas não foram apenas canceladas, elas foram postas na cruz do Calvário, expostas a todas as autoridades e poderes, para que essas autoridades e poderes que poderiam nos acusar, que poderiam tentar nos prender ou nos aprisionar, essas autoridades fossem então expostas à vergonha, ou seja, todo o nosso pecado, toda a nossa dívida, que eu e você não tínhamos como pagar, foi exposta na cruz do Calvário ao ridículo, ao espetáculo público, ou seja, eu e você não precisamos mais estarmos aprisionados por causa das faltas que cometemos diante de Deus, porque Jesus levou sobre ele todas elas. Eu e você podemos ter paz com Deus, eu e você podemos nos relacionar com o Senhor livremente. Ele nos deixa livre, Ele nos deixa irmos sem mais os pesos, porque todo o escrito de dívida foi retirado de cima de nós. Então, o que a parábola encerra nos mostrando é que a maneira do Senhor perdoar, é a forma como Ele diz que deve ser feito. Em outras palavras, aquilo que eu e você recebemos de graça, também de graça, nós temos que dar. Não é assim que Jesus nos ensina? Não é assim que Ele nos ensina em sua oração? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Deus, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Do contrário, vocês não vão receber o perdão que vocês tanto querem. Então observe, para que fique claro, eu quero pontuar aqui algumas coisas sobre o que não é perdoar. Não é perdoar, relevar ou aprovar o erro cometido por alguém. Isso não é perdoar. Isso é ser conivente. Ser conivente não é perdoar pecado. Ver alguém cometendo erro, mas não ir lá e revelar, mostrar, abrir os olhos, isso é ser conivente, ainda que o erro esteja sendo cometido contra você. E eu não sei o que acontece, que muitas vezes na igreja evangélica é um lugar onde o clima é mais pesado do que em muitos ambientes, porque
em prol de uma paz, muitas vezes nós silenciamos para que haja paz. E a gente usa o texto bíblico, a gente sabe fazer isso, porque no que depender de vós, tende paz com todos. Mas quando o erro é cometido, a orientação de Jesus é: vai a teu irmão e mostre o erro dele. Isso tem que acontecer. Então, perdoar não é relevar o erro, não é aprovar a pessoa quando ela está precisando de reprovação. Entenda bem isso. Porque não foi assim que Deus fez conosco. Então, se perdoar precisa ser feito da forma que Ele fez, precisamos entender que relevar erro não é a forma que Deus fez. Aprovar o reprovado não é como Deus fez. E essa pseudo-graça que muitas vezes nos é ensinada e divulgada, ela na verdade é conivência com o erro. Segunda coisa, deixar de acusar depois que o erro foi reparado. A pessoa tem uma dívida com você e ela paga a dívida cabalmente, na íntegra, não deixou nada pendente. Aí você deixou de acusar a pessoa ou de cobrar a pessoa, por quê? Porque ela pagou. Isso não é perdão. E muitas vezes a gente começa a desenvolver relações, as pessoas nos ferem, restituem tudo que elas tiraram de nós, mas ainda a mágoa fica no coração e você fica condenando a pessoa ainda assim. Isso não é perdoar, isso é ser injusto. Mas quando a pessoa restitui, você libera então a pessoa, isso também não é perdão, isso é justiça. Dá para entender isso? Isso não é perdão, isso é justiça. 3, afirmar eu perdoo e provar uma instantânea libertação. Também não é perdoar. Perdão é início de processo. Perdão é a decisão tomada em retomar ao lugar de onde você foi retirado. É um primeiro passo. Mas quando a gente fala assim, perdoei, e logo assim, já não está mais nem aí para a situação, é porque o que aconteceu de fato era tão insignificante que não podia ter sido computado. Você precisa observar o que é que está acontecendo com você, que coisas tão pequenas estão mexendo com você assim. O que é que está acontecendo na relação que às vezes as mínimas palavras você está conseguindo encontrar um significado oculto nelas, e aí você está ficando magoado, está ficando estressado, mexido com aquilo ali. Perdoar é início, é um primeiro passo. 4, esquecer completamente que algo errado ocorreu. Sabe aquela história assim, quem perdoa, esquece. Por que nos convenceram disso? Como é esse negócio? Alzheimer, não é? Esqueceu totalmente, apagou. Não. Feridas que são abertas são curadas, mas as cicatrizes ficam. Isso é uma questão de biografia, é história. Você não pode esquecer, porque nos gera aprendizado, nos impulsiona para frente. Se não perdoarmos, não, ficamos parados no tempo e no espaço. Mas quando perdoamos, as feridas que foram causadas nos conduz adiante, nos eleva, nos impulsiona na vida, nos torna mais maduros. Esquecer não é perdoar. Perdoar é fazer como Deus fez. É cancelar a dívida. É deixar de cobrar que seja paga. 5,
restituir a confiança àquele que cometeu um erro. E aqui eu queria abrir uma questão, que é, às vezes a gente acha que o fato de ter perdoado alguém é dar imediatamente àquela pessoa toda a confiança que se tinha antes. E aí a pessoa lidava com o dinheiro e furtou, começou a sequestrar, a desviar, encontrar outros viés ou vieses para o dinheiro que estava entrando na sua empresa. E você descobre depois de anos que milhões foram roubados. E se quiser achar, vai ter que ir lá nos bancos dos paraísos fiscais. Você fica profundamente magoado, mas exercita o seu coração ao perdão. E por ter exercitado seu coração ao perdão, perdoa a pessoa, libera a pessoa, mas deixa-o ir. Ou você vai fazer assim: não, continua cuidando das contas da minha empresa. Isso é tolice. Para ficar um pouco mais claro, um camarada abusou do seu filho, ele cuidava do seu filho, abusou dele. E você, depois de muito sofrer, o perdoa. Depois de perdoar, na semana seguinte, você vai deixar ele de novo cuidando do seu filho? Não. Porque existe um monte de coisas que precisam ser tratadas. Existe um universo de questões que precisam ser pontuadas. Perdão é início de processo. Mas muitas vezes nós somos irresponsáveis a tal ponto de achar que perdoar é deixar a pessoa de novo assim, livre para cometer os mesmos erros, livre para meter a cara de novo nas mesmas questões, como se isso fosse confiança. Isso é irresponsabilidade, isso é tolice. Sexto lugar, restabelecer plenamente o relacionamento afetado. Nós vamos tratar ainda sobre a multiplicação da graça. E aqui eu quero dizer a você, você não pode perder, senão você vai dizer por aí que eu disse que você pode perdoar alguém e depois não está nem aí para ela. Não é isso. Mas perdoar não é ter o relacionamento completamente restabelecido. Não é. Restabelecer relacionamento é um processo longo, mas só é possível se houver perdão. E há relacionamentos que não vão ser restabelecidos, mas o perdão pode acontecer. Há pessoas que foram embora, partiram. E tem gente que ainda tem a ofensa no coração. É preciso perdoar. O perdão é que vai libertar e deixar ir. Sétimo, então, sobre o que não é perdoar, é desculpar alguém por um mal entendido ou um mau julgamento. Desculpar não é perdoar. Mal entendido acontece, depois tudo se esclarece e fica resolvido. Ok? Porque era um mal entendido. Se ficou esclarecido, está resolvido. Aí as pessoas falam assim: não, então eu perdoei, depois que eu descobri que não era nada daquilo. Não, você só conheceu a verdade e a verdade te libertou. Mas não é perdoar. Então o que é perdoar? Vamos pontuar aqui algumas questões. Perdoar é uma decisão na mente e coração que marca o início de um processo de vida.
às vezes, a gente evita o perdão porque a gente se lembra que perdoar vai envolver todo um pós-perdão. E a gente prefere ficar vivendo na situação amarrada e presa que a gente se encontra. Perdoar marca o início de um processo de vida. E depois desse início ser dado, depois que contas são feitas, prejuízos são enumerados e culpados são apontados, observe, o pressuposto para perdão é isso aqui. Para que haja perdão, é preciso ter culpados. É preciso que os prejuízos sejam de fato revelados. Quais foram as feridas? Quais foram as dívidas? Quais foram os prejuízos causados? Quem foi que cometeu de fato o erro? E aí, ao invés de reivindicar a justiça, o ofendido decide oferecer o perdão. Isso é a encarnação da graça. Você dá de graça o que você recebeu de graça. O pressuposto, então, é receber de graça, para que então você possa também dar de graça. Há pessoas que não conseguem, até querem, até desejam dar perdão, mas elas ainda vivem numa relação diante de Deus tão carregada e tão cheia de culpa, sem conseguir receber o cancelamento da dívida dela em Cristo Jesus. Ela acha que o pecado dela é tão grande que a morte do próprio Filho de Deus na cruz não é suficiente para eliminar essa dívida. Então ela tenta fazer com o outro, mas ela também não consegue. Porque o que ela não consegue receber quanto a ela mesma, ela jamais vai poder transferir para o outro. Então, o ofensor é liberado da dívida e o ofendido é liberto do veneno mortal da amargura. A amargura nos leva a fazer psicanálise, a amargura nos leva a procurar todas as ciências necessárias, sejam elas concretas ou não, sejam elas comprovadas ou não, faz a gente tentar de todo jeito resolver as questões, mas a única coisa que pode eliminar o veneno mortal da amargura se chama receber o perdão de Deus, para que então o perdão possa ser liberado a outros também. Se não for dessa forma, não adianta, é mortal esse veneno. Ele vai te matar aos poucos, ele vai azedando aos poucos, ele vai tomando o seu coração aos poucos, e por mais que você use remédios fortes, não vai adiantar. Ele vai tomar a sua vida. Mas é preciso então liberar o ofensor para que você seja liberado da amargura, daquilo que nos consome dia após dia. Então vamos para frente. Dr. Paul Brent, junto com o Philip Yancey, escreve esse livro dizendo que a dor é um presente que ninguém quer. A gente quer aprender muito sobre Deus, a gente quer aprender muito na vida, mas culpa, dor, é um negócio que a nossa sociedade aprendeu a lutar contra, a evitar, como se essas coisas fossem assim, viessem do inferno. Mas antes de qualquer coisa, o que o Evangelho nos revela, antes de nos mostrar a graça e o amor salvador em Jesus Cristo, o Evangelho nos revela o quão nós somos pecadores.
o quanto nós estamos em dívida com Deus. Então observe aqui, esse livro cita então 3 pontos que eu queria que a gente pudesse acrescentar aqui à nossa mensagem de hoje. Eles afirmam o seguinte: a dor é uma dádiva, a dor é um sinal de alerta, a dor que é procedente de uma culpa real, ela está na verdade dizendo a você que alguma coisa está errada e que você precisa se movimentar para consertar o erro. Mas na sociedade em que a gente evita todo esse tipo de culpa, em que a gente tenta constantemente se elogiar, a gente tenta chegar diante do espelho e para ver se a gente vive uma vida mais para cima, a gente fica olhando para a gente mesmo dizendo assim: você é demais, não, você pode, não, você consegue. A gente tenta ser tão positivista que se esquece a dádiva que é o papel da dor e da culpa na vida de um ser humano. É um sinal, é um dispositivo de alerta que te conduz a consertar as coisas que você fez de errado. Mas às vezes a gente quer não acreditar que erramos. E é mais fácil acusar o erro do outro do que parar e ver somente quais foram os nossos erros. Nós erramos. A dor e a culpa têm um papel fundamental para nos mover a consertar os nossos erros, a fazer um caminho de volta, a pedir perdão pelo erro cometido. Mas há então uma segunda questão aqui. É que algumas pessoas, e eles trabalham isso no livro, podem desenvolver uma relação doentia com a dor. É uma dor irreal, é uma culpa irreal. A dor se torna real, mas a culpa é infundada. São pessoas que muitas vezes são criadas de alguma forma, ou começaram a desenvolver isso em algum determinado ponto da sua vida. Elas começam a se relacionar com as pessoas e com qualquer coisa de forma culpada demais. Ela só consegue se mover baseada na culpa. Ela tem uma preocupação extrema em se o que ela vai fazer vai ser totalmente certo, se as pessoas vão concordar, se as pessoas vão aprovar, se as pessoas vão aceitar a ela a partir daquilo que ela fez. E muitas vezes pessoas que vivem debaixo de uma carga dessa forma, aquela criança que foi criada debaixo de uma carga muito pesada, exigências muito pesadas dentro de casa, vão desenvolvendo um peso para a vida tão profundo que uma hora resolve ser ela mesma. Aí ela chuta o balde. Agora eu não quero mais saber desse negócio. Não estou nem aí para o que pensam de mim. Eu vou ser o que eu quero ser e o que eu sempre fui. Então pode-se desenvolver um terceiro aspecto aqui. Pode desenvolver uma espécie de hanseníase da alma. São pessoas que não sentem mais culpa por nada. Pessoas que erram, vivem no erro, pessoas que cometem o erro dia após dia e caem no mesmo erro, e por mais que tentem se livrar do erro, passa-se 1 mês, 2 meses, elas caem de novo, e a vida vai acontecendo. Quando ela pensa que estava tudo bem, um dedo caiu, mas ela não sente mais dor, não pesa mais, não dói, não leva mais as lágrimas, está no caminho de morte. Então observe, a dor que era aquele sinal causado pela culpa, que servia para então consertar o que estava errado, usar os remédios necessários, agora não existe mais. Está morrendo e não sente.
vai destruindo os relacionamentos mais íntimos, destruindo os relacionamentos mais próximos, destruindo os relacionamentos mais distantes, mas por onde passa, não sente mais a culpa nem dor por toda a atrocidade que vai cometendo. E o culpado é sempre o outro, porque ele não sente dor, ele não sente culpa de nada. Queria então pensar em alguns passos para uma solução. Talvez se você estiver nessa situação, talvez se você conhece pessoas assim, mas é preciso olhar para você mesmo nesse instante e entender que o primeiro passo para começar uma solução é aceitar a sua culpa. Aceite a sua culpa. Primeiro, a culpa que você tem diante de Deus. Não adianta, querido, esforço sobre-humano. Essa dívida nós não conseguimos pagar. Não importa se você vai viver muito certo na sua vida, se você vai ser uma pessoa do bem, essa dívida não há como pagar. É preciso aceitar essa culpa que eu e você temos diante de Deus. E é preciso aceitar a culpa que nós temos dentro dos nossos relacionamentos também, se queremos começar algum passo para alguma solução. Em segundo lugar, nós precisamos aceitar que não temos como pagar. A dívida com Deus não tem como ser paga por você. Mas não só com Deus. A dívida que nós temos com o outro, quando nós ferimos ao outro, quando pecamos contra o outro, não há também como ser pago. Porque depois que as palavras foram ditas, elas foram ditas, as feridas foram feitas. Não há como fazer de conta que aquela ferida não foi feita. Não há como fazer de maquiar. A ferida vai ficar ali, ela pode ser fechada, mas as cicatrizes ficam. Não há como pagar uma dívida cometida contra o irmão, um pecado que você cometeu contra o irmão. Assim como aceitar sua culpa, aceitar que depois que foi feito, mas em terceiro lugar, olha para mim, aceite o cancelamento da sua culpa. Não adianta aceitar a sua culpa, não adianta enxergar que ela não vai ser paga por você, por mais que você tente, se você não der o passo de fé, de aceitar sobre você o cancelamento da dívida. A culpa, o afastamento que eu e você tínhamos de Deus foi cancelado. O pecado que nos afastava de Deus foi retirado de sobre nós. Podemos ter paz com Deus. Mas o cancelamento da dívida também, quando é feito para conosco, em relação às nossas relações aqui, também precisa de um passo de fé, para que se aceite isso, e você possa ser você mesmo novamente com o outro, você possa aceitar-se novamente na relação, sem ficar com aquelas desconfianças, aqueles medos, aquele negócio, sabe assim, se você já errou nesse negócio aqui, então o que é que ele deve estar pensando a meu respeito? Não, se o perdão foi liberado, aceita o perdão e vive a vida, caminha novamente. A dívida foi cancelada, foi subtraída a sua culpa, aceita isso. Em quarto lugar, desista da cobrança das dívidas e feridas que lhe causaram. Você também precisa cancelar a dívida, a cobrança que você tinha dos outros. Você sabe o que é isso? É talvez pegar coisas que aconteceram há 20,
30, 40, às vezes 50 anos atrás. Coisas que aconteceram faz tempo, mas a cobrança ainda está em seu coração. E você precisa simplesmente decidir em seu coração que não vai cobrar mais isso. Cancela isso. Rasgue essa dívida. Rasgue esse papel. O escrito de dívida que pesa contra alguém em seu coração, exponha esse escrito de dívida, coloque esse escrito de dívida na cruz do Calvário. Não cobre mais. Não cobre mais. Isso é perdoar. Uma vez, eu estava em um curso de inglês, eu não vou citar o nome do curso. Eu tinha 16 anos. E minha família entrou em crise financeira e não podia pagar. Eu procurei o curso de inglês e disse, não, você vai fazendo o curso e quando puder pagar de novo, então você paga. A dívida foi acumulando. O que acontece é que chegou num ponto, que disse assim, olha, é melhor parar de estudar esse curso agora, antes que chegue ao ponto do conservo ali, que não podia pagar a vida inteira. E esse peso ficou agora. A dívida estava lá, eu não estava mais estudando. Um ano depois, a dívida não tinha sido paga ainda. E eu recebo uma carta do curso, dizendo para nós, com todo o registro lá e tudo mais, do cancelamento da dívida. Cancelou a dívida. Foi tão esquisito receber aquilo. O que é que a gente fez? A gente foi ao curso para entender o que era aquele negócio. Que história é essa? Como assim? Não, está cancelado. Não tem mais dívida, não tem mais cobrança, ninguém... Tá. Já pensou? Eu podia, né? Não, eu quero pagar. Como? Mas não é assim que às vezes a gente faz? Minha mãe podia dizer, não, eu não vou aceitar isso, eu tenho uma dívida, eu quero pagar. Não, vou ficar com que história de cancelar. Cancelou. Foi apagado dos registros. Você precisa desistir das cobranças que em seu coração você foi listando durante os anos da vida. Para que o veneno da amargura seja anulado em nossos corações. Eu queria chamar a sua atenção para você observar se existe ainda uma culpa real a ser assumida e tratada na sua vida. Existe alguma culpa real que você tem e que hoje você precisa assumir? Você precisa tratar? Que você há anos, há dias, há meses, você tenta fugir dessa culpa, tenta camuflar, tenta enganar-se de alguma forma. Ou talvez se existe uma culpa indevida a ser curada no seu coração. Talvez exista uma culpa baseada em fatos irreais. Não tem fundamento, mas você vive debaixo de uma culpa constante.
e você precisa ser curado disso. Talvez hajam pessoas que tenham culpa de fato, e você precisa pedir perdão, você precisa reconhecer. E às vezes tem culpa que está matando você, e elas nem são fundadas, elas nem têm fundamento. E você precisa ser curado disso, ser tratado disso. E talvez você esteja pensando em pessoas. Talvez existam pessoas que você precisa realmente perdoar. Talvez existam situações que você ainda carrega no seu coração, como escritos de dívidas que não foram pagos. Não leve isso para o seu caixão. Não leve. Eles não vão mudar o seu passado. Eu queria pensar numa frase então aqui e encerrar com ela. Da Mary Karen Reed. Ela foi uma estudante em uma universidade americana que sofreu um dos maiores massacres, ou o maior massacre na história dos Estados Unidos. Uma universidade em que um rapaz entrou e matou 33 alunos. 32 alunos, 33 mortos, porque um foi ele se matou. Em abril desse ano, fez 10 anos desse acontecido. Essa estudante havia escrito em seu diário essa frase. E esse diário foi achado após a morte dela, e divulgaram essa que foi a última anotação, as últimas linhas do diário dela. E ela dizia assim: quando feridas profundas são feitas contra nós, nunca nos curamos. Nunca nos curamos até que perdoamos. O perdão não muda o passado, mas o perdão amplia o futuro. Quando nós perdoamos, nós não estamos apagando o nosso passado, mas nós estamos abrindo todas as possibilidades de vida novamente para o nosso futuro. Quando o nosso futuro começa a se fechar diante dos nossos olhos, talvez nós precisemos olhar e perceber aonde aqui está a falta do perdão na nossa vida. Baseado nessa frase, um vídeo também baseado em fatos reais foi produzido, e eu queria chamar toda a sua atenção para que você visse esse vídeo. Eu queria pedir que apagasse as luzes para a gente ver melhor. Preste bastante atenção.